Tony Carreira, que foi formalmente acusado de plágio pelo Ministério Público. O cantor, que está no coração dos portugueses, de muitos portugueses, vai ser julgado por 22 crimes de usurpação e também contrafação em relação a 11 canções, todas elas de autores estrangeiros. As canções está Sonhos de Menino, Depois de Ti Mais Nada e Adeus é um Dia. Os rumores de plágio são antigos, mas foram agora formalizados. O artista já reagiu, diz tratar-se de oportunismo por parte de uma editora portuguesa. Quem não conhece de cor Os Sonhos de Menino, de Tony Carreira? Já o L'Idiote, de Hervé Villard, de 1981, não passou pelos tops portugueses. Depois de Ti Que foi um tema criado em 2000 por Rudy Pérez. Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada. Sem ti não há amor. Depois de Ti Mais Nada seria, segundo o Ministério Público, a versão usurpada por Tony Carreira. Os rumores de plágio têm anos e sobre eles o artista não gostava de falar. Fiquei relativamente ferido em relação a algumas coisas que andaram por aí. Nunca falei sobre elas e não é agora que vou falar. Porque não faz parte do meu feitio estar a entrar em polémicas. Os boatos foram agora formalizados numa acusação do Ministério Público. Tony Carreira está acusado de 22 crimes de usurpação e contrafação em 11 canções. Tanto ele como Ricardo Landum, o compositor de muitos êxitos do artista, são acusados de dispor de obras alheias, modificando-as sem criarem uma obra genuína e original. As perícias musicais detectaram semelhanças nas melodias, pausas, ritmos, refrões e, por vezes, até nas letras. Plágios de canções, todas de autores estrangeiros, de que Tony Carreira se terá apropriado pelo menos desde 2012. O artista já reagiu através da agência que o representa. O cantor alega que tudo não passa de uma queixa oportunista feita pela Companhia Nacional de Música, uma editora portuguesa, que nenhum autor ou artista apresentou queixa, que as questões de direitos de autor foram resolvidas no passado com quem de direito. De facto, em relação a 3 das 11 músicas alegadamente copiadas, Tony Carreira chegou a fazer emendas na Sociedade Portuguesa de Autores. O Tony Carreira já há 3 anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, teve um caso parecido com 3 canções. A Universal Publishing, os editores, a Universal Editora, que gera direitos de autor, chegou, também são nossos membros, pediu para ter uma reunião com o Tony Carreira, disse-lhe claramente que consideravam plágio aquilo que ele tinha feito em relação às 3 canções em causa, e depois chegaram a um acordo em que o Tony Carreira aparece como adaptador das canções. De autor passou a adaptador, o que não invalidou que agora tenha de responder ante um tribunal singular por suspeitas de ter ganho dinheiro com músicas de outros, com letras alheias, melodia que não criou e por ter recebido direitos que também não lhe pertenciam. É mais que uma palavra dita por você. O visado nas acusações, Tony Carreira, garante que a questão do plágio não é nova e já está resolvida com os autores das canções em causa. Numa entrevista em exclusivo à SIC, o cantor disse que a Caixa teve como intenção difamar o seu bom nome e a sua imagem. Nunca pensei começar o dia desta maneira, mas pronto, hoje foi um dia difícil. Não, isto é assim, isto já dura há 10 anos, não é? Já começa a ser um bocadinho chato. O que eu tenho a dizer sobre este assunto, de uma forma mais séria, é que
Eu ainda hoje estive a falar por telefone com o Rudi Pérez, que vive em Miami, para saber se ele estava bem, portanto sou muito amigo dele, portanto não há aqui crime, não há aqui absolutamente nada, que é um dos autores que estão visados nestas acusações. E graças a Deus ele está bem, está muito bem. Este assunto é um assunto que começou há 10 anos atrás e que A queixa-crime foi apresentada pela Companhia Nacional de Música. Sim, mas é um assunto que já está resolvido com quem de direito, que é com os autores de algumas canções. Já está resolvido. É um assunto que está completamente sanado e resolvido. Agora, é claro que a Companhia Nacional de Música, e aqui lamento, eu não costumo ser polémico, mas é simplesmente uma entidade que, por outros motivos, repito, por outros motivos, decidiu pegar neste para estragar uma imagem, para forçar algo ao qual não tem direito, porque não representa absolutamente ninguém, e claro que passou pelo Ministério Público, por onde tem direito de o fazer. Mas não... é só um ataque pessoal e uma tentativa vã de difamar a sua carreira, a sua família, o nome dos carreira, sobretudo o nome musical que já construiu ao longo destes 30 anos? Eu não acho isso, tenho a certeza. Carlos Madureira é o diretor do Departamento Jurídico da Sociedade Portuguesa de Autores e está agora nesta edição da noite. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar, Carlos, pelo início. Dizem as notícias que em 2008, ou seja, há 9 anos, a Sociedade Portuguesa de Autores começou nessa altura a receber queixas sobre alegados plágios de Tony Carreira. Que queixas eram essas, exatamente? Vamos ver. Antes de mais, boa noite, novamente. A Sociedade Portuguesa de Autores nunca chegou nenhuma queixa formal dos autores ou dos titulares de direitos de autor, enfim, relacionadas com estes atos de plágios do Tony Carreira. Enfim, o que nós fomos conhecendo e fomos sabendo foi aquilo que as pessoas iam ouvindo através da comunicação não chegaram social. Queixas formalizadas, chegaram denúncias, entre aspas. Iam chegando situações, como posso-vos dizer, que chegam, não vou dizer diariamente, mas com alguma regularidade, de pessoas que, por exemplo, dizem, olha, vejam este estabelecimento que, por exemplo, tem música e não tem autorização, mas não são de pessoas que escrevem para lá. Enfim, e o que é que a Sociedade Portuguesa de Autores faz exatamente perante essas denúncias? Repare, não havendo uma denúncia concreta, não há nenhuma queixa de nenhum autor, a Sociedade Portuguesa de Autores não existe processo interno, não damos início a qualquer tipo de diligência. E foi exatamente isso que se passou com o Tony Carreira nessa altura. Portanto, não houve nenhuma queixa formal dos autores, não houve nenhuma diligência que fosse desenvolvida pela Sociedade Portuguesa de Autores e, relativamente a esse processo de 2008, penso que é por isso que o próprio autor refere que esta situação durará 10 anos, porque, de facto, terá sido esse processo que foi desencadeado em 2007, 2008, que é um processo que, tanto quanto sei, já foi julgado, e tanto quanto sei, o Tony Carreira já foi absolvido. Há pelo menos os rumores que correm desde essa altura, e há uma notícia do Correio da Manhã, essa do início deste ano, e que diz que o cantor tinha prescindido da Sociedade Portuguesa de Autores uma tentativa de mediação com o produtor sul-americano, que ele próprio referiu na entrevista que deu esta tarde à SIC, o cubano Rudi Pérez, que será o autor original de resto das canções que terão sido adaptadas de forma ilegítima e que neste momento trabalha para o próprio Tony Carreira. Chegou a haver essa tentativa de mediação entre Tony Carreira e Rudi Pérez, feita pela Sociedade Portuguesa de Autores? Não. Quando essas questões surgem, muitas vezes, elas são resolvidas entre os próprios autores, entre os próprios criadores. Mas com a mediação da SPA? Neste caso, nós podemos fazer mediação quando há, por exemplo, quando existe, por exemplo, uma queixa, não foi o caso, mas quando existe uma queixa daquilo que nós chamamos de membro contra membro, ou seja, duas pessoas que são representadas pela Sociedade Portuguesa de Autores, nós não podemos avançar com um processo de um contra o outro. E, portanto, aquilo que nos disponibilizamos a fazer é mediar conflitos. Neste caso do Tony Carreira e relativamente à questão concreta que colocou, a SPA não fez essa mediação, portanto, enfim, terá sido um acordo que foi diretamente obtido, enfim, entre os autores. Não sei os termos do acordo, nem enfim, o que é que foi combinado. E essas tentativas de mediação, o que é que pressupõem? Que haja o pagamento de um valor? É algo que esteja à partida definido? Não está definido nada, quer dizer, não está definido. É preciso, tudo tem a ver com o caso concreto.
pode haver, e naturalmente em muitos casos haverá o pagamento de um valor, mas há situações, por exemplo, que têm a ver com titularidade de direitos, de percentagens de titularidade de direitos sobre as obras, por exemplo, em termos de coautoria, quem é que fica com percentagem sobre a obra. Essa é uma situação que muitas vezes é discutida entre os próprios autores, porque muitas vezes, embora... enfim, em situações, que eu não sei se será o caso, mas em situações em que possa haver plágio, por exemplo, há, vamos dizer, um reconhecimento de uma atividade criativa, apesar de tudo, da pessoa que faz o arranjo, a adaptação daquela obra, e, portanto, fica também com uma percentagem na titularidade dos direitos daquela obra. Tenta-se, pelo menos a Sociedade Portuguesa de Autores, tenta fazer com que esses casos fiquem resolvidos dentro da própria SPA. E se estão a ver... outra alternativa que não seja ao Tribunal, é a própria Sociedade Portuguesa de Autores que faz chegar estes casos ao Ministério Público? Não. Isso depois tem a ver com os autores. Para nós trabalhamos com a documentação que nos é entregue pelos titulares de direito. E, portanto, a partir do momento em que há um titular de direito que nos entrega as declarações de obra, nos diz que é titular de direito de um conjunto de obras e quais são as percentagens que, enfim, havendo com titularidade, quais são as percentagens que cabem a cada um dos autores, é evidente que nós trabalhamos com informação. E porquê que isso não parte ela própria para a Justiça? Porque não lhe cabe esse papel? Não nos cabe esse papel. A Sociedade Portuguesa de Autores é uma entidade, uma cooperativa de direito privado que gera direitos de autor. No fundo, administra as obras, concede autorizações, cobra os direitos que são devidos, as remunerações que são devidas aos autores por essas mesmas utilizações das obras. Como digo, se houver, é preciso nós não nos esquecermos que o Tony Carreira é um cooperador da Sociedade Portuguesa de Autores. E, portanto, não havendo nenhuma queixa formal, como eu disse há pouco, dos titulares de direitos, não fazia sentido ser a Sociedade Portuguesa de Autores que o representa a avançar para tribunal com algum tipo de queixa ou algum tipo de outro tipo qualquer de ação. Volto a dizer, sem que houvesse uma sustentação e uma queixa formal de outro titular de direito. Não é? E muito rapidamente, como é que se chega à conclusão de que há de facto um plágio? Na prática, como é que se reconhece, quais são as regras? É assim, o plágio, antes de mais, o plágio não é um conceito jurídico, portanto, é aquilo que nós, enfim, é um nome comum que nós... Apesar do Ministério Público ter falado de perícias musicais, não é? Pronto, que é exato. Mas é exatamente isso. Para os jornalistas que lidam com o caso de justiça é novo. Exatamente, mas é muito complicado provar-se um plágio. Não é fácil, porque a linha que separa a inspiração digamos, de um plágio efetivo é uma linha muito ténue. E, portanto, essa prova só é feita através das tais perícias musicais. Posso até dizer que nas situações em que a Sociedade Portuguesa de Autores é contactada, por exemplo, o Departamento Jurídico recebe, às vezes, vamos chamar, não é denúncias, mas, enfim, comunicações de alegados plágios. Um autor a dizer, olha, este autor copiou a minha obra, está a utilizar a minha obra. A primeira coisa que nós fazemos é enviar aquela comunicação, aquela denúncia para um perito, normalmente é um maestro, que nos faz os relatórios. E, quer dizer, na maioria das vezes são inconclusivos esses. Não é fácil provar um plágio, mas respondendo concretamente à pergunta, é através das perícias musicais que se fazem esse. Tem havido essa questão, pelo menos surgiu durante o dia, sobre a questão do autor/adaptador. Sim. Pergunto se nunca nenhuma das canções de Tony Carreira foi registada em nome de outros autores ou em nome dele próprio, mas como adaptador na Sociedade Portuguesa de Autores. Olha, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe essa pergunta, porque isso é tratado num departamento da Sociedade Portuguesa de Autores, que é o Departamento de Documentação. De qualquer maneira, aquilo que eu sei é que o Tony Carreira, em algumas obras, não sei dizer quais são, em algumas obras, aliás, o administrador José Brito referiu isso há pouco, consta como adaptador das obras. E, portanto, constando como adaptador das obras, há também um reconhecimento de uma criação intelectual, porque o adaptador é também um autor, não é? A diferença é que está a criar uma obra a partir de outra pré-existente.
mas é também um autor e, portanto, há aqui um reconhecimento por parte dele e dos autores das obras pré-existentes de uma criação intelectual por parte do Tony Ferreira. Deixe-me só aqui pôr uma última questão, enfim, não lhe dirá diretamente respeito, mas pergunto-lhe, porque se tem falado muito também hoje sobre a Companhia Nacional de Música, o que é exatamente a Companhia Nacional de Música que denunciou este caso às autoridades? A Companhia Nacional de Música é uma editora. Eu não sei se existe se a Companhia Nacional de Música tem algum direito efetivo, algum interesse direto, vamos dizer assim, sobre esta questão. A questão é que os crimes de que estamos a falar são crimes públicos, nos termos do Código de Direito de Autores e Direitos Conexos, e, portanto, qualquer pessoa, qualquer entidade pode dar conhecimento ao Ministério Público da prática ou da possível prática destes crimes, ainda que não tenham um interesse direto neste caso. E, portanto, eu não sei, inclusivamente, se a Companhia Nacional de Música tem algum interesse direto no caso ou não. Carlos Madureira, obrigada pelas explicações nesta edição da noite. Na atualidade,